próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, amanhã, deve iniciar o novo julgamento sobre a constitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Durante a sessão, não haverá votação dos ministros sobre a questão. A Corte vai ouvir as sustentações orais das partes envolvidas e só depois, claro, começa a votação, que será marcada posteriormente. Está em vigor o entendimento de que os indígenas só têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal. O PL e o PP e o Partido Republicanos protocolaram ações no STF para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal. Mas entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao tribunal para contestar novamente a constitucionalidade da tese. Então, para falar sobre isso, sobre esse tema, a gente vai conversar agora ao vivo com o advogado tributarista Leonardo Hösler, que já está comigo aqui. Leonardo, bom dia, bem-vindo, tá? Muito bom dia, Valteno, a todos os nossos telespectadores, a nossa equipe, uma ótima manhã de terça, né? E tem um ingrediente a mais em relação também ao que o Senado Federal vem fazendo, né? Até porque, Valteno, Brasília vive mais um capítulo de uma novela que interessa diretamente ao setor do agronegócio, né? Como eu mencionei, o ingrediente especial para esse julgamento é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu colocar em votação a proposta da emenda constitucional, do chamado Marco Temporal das Terras Indígenas, exatamente para o dia anterior ao novo julgamento do mesmo tema no Supremo Tribunal Federal. Isso não é um simples acaso de agenda, na minha opinião, né? É um sinal claro dessa tensão que nós vivenciamos entre Congresso e Supremo em torno de um tema muito sensível. Mas, antes de tudo, vale explicar do que nós estamos falando, né? Essa tese do marco temporal, ela diz, em resumo aqui, né, que só podem ser reconhecidas, como você mesmo mencionou, as terras indígenas, aquelas que estavam ocupadas por povos indígenas ou em disputas judiciais com a data do 5 de outubro de 88, que é a data da nossa Constituição, né? E quem defende essa ideia afirma que o país precisa dessa fotografia de 88 para dar previsibilidade a todos, evitar surpresas em áreas que hoje são fazendas produtivas, projetos de infraestruturas ou regiões de fronteiras agrícolas, né? O Supremo, é importante mencionar isso, ele já enfrentou esse debate em 2023, quando por 9 votos a 2 considerou inconstitucional usar a data de 88 como limite rígido para reconhecer terras tradicionalmente ocupadas, né? E naquela região, naquela ocasião, desculpe, a maioria dos ministros eles afirmaram que o direito dos indígenas são originários, né? Isso é, anteriores ao próprio Estado brasileiro e que muitas comunidades nem ali ainda estavam em suas terras em 88. E depois desse julgamento, o Congresso ele aprovou a Lei 14.701, em 23, que recolocou na legislação a lógica do marco temporal, restringindo a demarcação a terras ocupadas ou em litígio até a data de 1988. O presidente Lula, por óbvio, vetou pontos importantes da lei, mas o veto foi derrubado no Congresso e a norma passou a valer. Agora, o Supremo se prepara para julgar se essa lei é ou não compatível com a nossa Constituição. O relator desse caso é o ministro Gilmar Mendes e a sessão, ela marcada para quarta-feira, será dedicada somente a ouvir as sustentações orais, né, com essas votações dos ministros ocorrendo em outro momento, né? E é justamente nesse cenário que o Senado reage. PEC 48 de 23, de autoria do senador Irã Gonçalves, quer ir além da lei e colocar um marco temporal dentro do próprio texto constitucional que alteraria o artigo 231. Em outras palavras, enquanto o Supremo analisa se a lei do marco temporal afronta a Constituição, o Congresso tenta mudar a Constituição para deixar essa tese expressa. Do ponto de vista jurídico aqui, Valteno, existem duas grandes visões, né? De um lado, o Congresso sustenta que tem a prerrogativa de formular a política de terras e que a PEC é uma resposta legítima à atuação considerada excessiva do Supremo, e, do outro lado, muitos ministros e constitucionalistas entendem que existem limites para emendas constitucionais, especialmente quando tocam direitos fundamentais de grupos vulneráveis, né? E qual que é a prática, né? O que significa isso para a vida prática nossa aqui, né?
Quem olha apenas pelo lado de produção dos produtos agrícolas vê um ponto grande e relevante aqui, né? As terras indígenas, elas ocupam cerca de 14% do território nacional, sobretudo na Amazônia, e são áreas de alta preservação ambiental. E, ao mesmo tempo, ainda existem centenas de processos de demarcação em andamento, o que gera grande insegurança em regiões onde a agricultura e a pecuária elas avançam. Então, para muitos produtores, a ausência de um critério temporal claro alimenta um medo de ver a área produtiva ser questionada no futuro, né? Mesmo com um registro em cartório e financiamento bancário que afeta investimentos de crédito e principalmente planejamento. Então, o raciocínio ele é simples. Se tem um limite temporal, qualquer área que em algum momento tenha sido ocupado por povos indígenas poderia voltar a ser objeto de disputa, inclusive áreas já consolidadas. E o marco fixaria, ele daria ou fixaria, segundo essa leitura aqui, um horizonte mais claro para o agronegócio planejar o uso das terras nos próximos anos, né? E fazendo uma análise um pouquinho além, né, de tendência para esse julgamento, o histórico recente indica que a maioria da corte vê com muita reserva a ideia de um marco rígido em 88. Em 23, o Supremo praticamente rejeitou essa tese e afirmou que a data não pode ser o único critério, né? Agora, na minha avaliação, é provável que os ministros reafirmem essa posição, declarando inconstitucionais os pontos centrais da lei que cristalizam esse marco temporal, mas, ao mesmo tempo, buscando algum equilíbrio com regras claras de indenizações e proprietários de boa-fé. Acredito que vá partir para uma leitura dessa roupagem aqui, Valter. Pois é, há essa expectativa de avanços com relação a esses pontos de indenização, enfim, da participação de estados, se quiser terra, compre. Agora, não avança muito na questão da data, né, do marco temporal propriamente dito, que é o que gera insegurança no campo, insegurança jurídica, porque você não sabe, inclusive espanta investidores, porque você não sabe se vai adquirir uma propriedade e que no futuro ela vai ser destinada para áreas indígenas. Então, eu conversei ontem com a senadora Tereza Cristina, esteve aqui no canal. Na verdade, há uma expectativa, Leonardo, de que, bom, o Alcolumbre tira esse projeto da CCJ, joga para o plenário, vamos imaginar que, mas vai para a Câmara ainda. Então, o Congresso não vai definir isso esse ano. Então, talvez o Supremo também deixe isso para o ano que vem. Nós já estamos no limiar do recesso do Supremo. E também vai ter mais uma semana e meia por aí. Então, há uma expectativa de que uma decisão do Supremo, principalmente se ela vier de encontro a essas demarcações maiores e tudo mais, cause uma insegurança grande, com invasões no fim de ano. Não sei se o tribunal está disposto a mais esse desgaste. Essa é uma leitura perfeita aqui, feita por você, né? Até porque estamos aí, né? Faltam uma semaninha, 10 dias no máximo, né? Então, será que vamos jogar mais essa granada aqui sem o pino para dentro do Supremo? Mas não dá para se descartar, né? Até mesmo porque o Senado com o Davi também está pressionando um lado, né? Mas um ponto importante disso, né? E eu também vou na mesma linha que você, Walter, que acredito que esse ano nós não tenhamos nem do lado do Congresso, nem do lado do Supremo a decisão, mas não é descartado uma solução intermediária, né, por parte do Supremo. Conversei ainda com alguns assessores ontem de ministros, né? Até porque uma solução intermediária que preservaria o núcleo da proteção aos direitos indígenas, mas estabeleça critérios mais objetivos para a disputa de áreas e mecanismos de compensações financeiras que reduzam o sentimento de ruptura para o setor produtivo, né? E vale lembrar que o atual presidente supremo, ministro Fachin, é um defensor nato dos direitos indígenas. Então isso deve também pesar na leitura final. A gente tem uma expectativa com o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator e que tem se mostrado, de uma certa forma, mais sensível à causa, vamos dizer assim, da produtividade, da questão da segurança jurídica. O ministro é de Mato Grosso, é uma região que tem muitos problemas nessa área fundiária, então há uma expectativa de que talvez o voto do ministro seja um voto
algumas lideranças rurais que eu conversei disseram que há essa expectativa. Mas como tem um sábio ditado, diz que cabeça de juiz a gente só conhece quando o voto é proferido, né, Leonardo? Então, quero agradecer aqui a sua participação. Deixa um minuto a mais para você fazer as suas considerações finais. É exatamente isso. Acho que a melhor forma de encerrarmos é com essa sua conclusão, né? Mas, infelizmente, é um conflito mais profundo, né? Sobre como o Brasil organiza seu território, né? Conciliar a produção com a preservação ambiental e direitos humanos, né? E talvez definir os limites de atuação de cada poder da República seja o melhor caminho nesse momento, né? Muito obrigado a todos, a você, a nossa equipe, todos os nossos telespectadores, uma ótima terça, um excelente resto de semana. Certamente na semana que vem estaremos analisando o resultado de tudo isso que a gente está falando, no que deu. Não é isso mesmo? Obrigado, Leonardo. Perfeitamente, um grande abraço, meu amigo.